Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para ficar perto, imediatamente. Saúde os internautas também, no canal do nosso irmão Alex, YouTube, Instagram. Deus o abençoe nesta noite de uma forma maravilhosa. Oremos, grandioso Deus, maravilhoso Pai. Somos gratos a Ti, meu Deus, por esta oportunidade na Tua casa nesta noite. Também agradecido pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelos livramentos, por tudo, Pai. Somos gratos a Ti. Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus misericordioso. E nós só temos a Te agradecer. E desde já, Pai querido, nós Te agradecemos por tudo no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E amém. Vamos louvar nosso Salvador Jesus Cristo com 568. 568. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por mim. Eis que ele as portas espera velando, vela por ti, por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem, com paciência Ele está esperando, hoje por ti, por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, chama por ti, por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti, por mim. Transes de morte por fim vão chegando, tanto por ti, por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti, por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti, por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Glórias a Jesus. Vamos louvar Jesus. 500. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, ver a face do meu Mestre que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor, viver-se nessa pátria de eterno gozo e luz. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno
Cristo sem reserva, meu amor, e também viver para sempre entre o coro angelical. Quero ser um mensageiro conduzindo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada pátria onde rei eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador, pela obra redentora de Jesus que me salvou. Viverei eternamente para gozar o seu amor. Pelo sangue do Cordeiro, redimido já estou, com as hostes redimidas louvarei ao meu Senhor. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Vou morar na minha pátria que Jesus vai preparar, habitar entre os remidos pelo sangue do Senhor. Entre os anjos e os arcanjos, lá no reino vou morar, e dar glórias para sempre ao bondoso Salvador. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Amém. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Vamos louvar Ele com mais um hino para a honra e a glória do seu santo nome. Número 12. Pecador, ver a luz brilhar para ti, lá na cruz do Salvador, onde a vida deu e do lado seu corre sangue redentor. Ó, veja como estás, vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, deixa pecador. Na escuridão do jardim orou, tão aflito meu Senhor. Quando pranteou, sangue seu suou, no Getsemane em dor. Ó, veja como estás, vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, veja pecador. Ver o Salvador com as feridas mãos, te chamando por pecador. Vida eterna tem os que nele creem e aceitam o seu amor. Ó, veja como estás, vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, veja pecador.
teus pecados e te ouvirão, e no coração sentirás o perdão, pois Jesus te perdoará. Ó, vejam como estás, vem agora o Salvador, sua vida deu, tudo padeceu, não demores, vem já, pecador. Amém. Louvado seja Jesus. Pois nessa noite nós já temos louvado o Senhor trezinho. E eu convido a igreja para ficar em pé. O nosso irmão Alex está comigo na escala e vai fazer a leitura oficial deste noite em nome de Jesus. Também salve os irmãos com a super gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos orando nosso dirigente, irmão Gilberto. Nós vamos fazer a leitura desta noite da palavra de Deus que se encontra lá no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 6. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1 ao versículo 6. Todos encontraram, digo amém. Jeremias 18, capítulo versículo 1, de 1 ao 6. Que nos diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizer, no versículo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ou casa de Israel. Diz o Senhor: eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orientar o nosso irmão Gilberto, vamos estar orando, mas necessita de oração. Eu e a minha casa oremos, maravilhoso Deus e eterno Pai, vem fortalecer a cada um de nós nesta noite, ó Pai. Ó Espírito Santo, que cada um nesta noite seja cheio do poder, cheio da glória, cheio do Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor venha falar poderosamente através das palavras, através dos louvores. Espírito Santo, precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos deixar o Senhor penetrar em nossos corações de uma maneira especial. Espírito Santo, que nesta noite o Teu bálsamo venha descer sobre cada um de nós. Que nesta noite o Senhor possa manifestar o Seu poder, a Sua glória neste lugar, falando, aleluia, libertando, salvando vidas, batizando com o Espírito Santo. Tu tens todo o poder, toda a autoridade de fazer algo novo neste lugar. Ó Espírito Santo, abençoa cada um poderosamente, em nome de Jesus. Irmão, pode ser. Amém, amada igreja, agradecido ao nosso Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade santa nesta noite. Creio que a igreja está feliz por estar neste lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, né? Amém? Vamos dar um viva para Jesus no hino 106. Aleluia! Depois eu vou começar a distribuir a oportunidade para os irmãos em nome de Jesus. Amém. Viva Cristo, eterna riqueza,
Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento, grande contento, que me faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte, meu tesouro é depois da morte, me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória e a vida prometida que pra nós ganhou na cruz. Viva Cristo, condutor dos santos, viva Cristo, fortemente canto, pois minha alma te derrama no meu ser celeste paz. Louvado e agradecido seja Ele, amém? Ele que nos deu a salvação, e por isso nós somos alegres, amém, irmãos? Por hoje sermos chamados filhos de Deus. E o Senhor está de braços abertos, né? Através desse serviço de som, através do canal de bênção aí do nosso irmão Alex, as portas estão abertas. Jesus está chamando, Jesus está convidando, amém? Né? Só entra no céu através da pessoa bendita de Jesus, irmão. Quando se levanta a mão, quando aceita Ele como Salvador, quando permanece fiel nos seus caminhos, né, irmãos? Então, só através da pessoa bendita de Jesus que qualquer pessoa entra no céu, só através de Jesus. Foi para isso que Deus enviou Ele, para resolver a situação da humanidade caída. Amém? Que Deus o abençoe a cada um nesta noite. E vamos continuar adorando Ele nesta noite. Vamos continuar dando o melhor de nós para quem merece, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele já está com a oportunidade da irmã Socorro, e a igreja continue adorando e engrandecendo o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, amado Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que tinha uma filha que era a filha que ia para o céu. Eu já contei isso aqui, mas não sei se todo mundo viu. E ia muita gente desse lado aqui, como se fosse lá para a Lena do Pão. Todos de veste branca, os vetões brancos largos, roupa longa. E eu via e eu ficava para eu entrar na fila. Eu tinha que comprar pão e ela estava mais eu. Aí ela estava bem vestida, com uma blusa estampadinha, com a saia preta, de manguinha. Aí ela colocava o braço dentro do meu, que era para entrar na fila. Aí vinha outra moça, ficou do lado dela, que era para estava querendo pegar carona. Aí quando a filha chegou, que eu fui entrando, aí apresentou uma mão bem grande, uma mulher, e botou o dedo na cara dela. Tu pensa que no céu ainda de todo jeito? Aí aquela mão arrebatou ela assim, num lugar escuro. Aí eu nunca esqueci desse sonho. Aí no céu, para entrar no céu tem que estar preparado. E eu falo, eu nunca esqueci, eu falo sempre, mas a gente não pode obrigar ninguém, não é por força de violência, né? Aí eu falo, não entra no céu de qualquer jeito, tem que falar meu marido todo dia. Chega em casa, ele diz, rapaz, tu andando na rua pra cima e pra baixo fazendo o quê? Tão bom de ouvir a palavra de Deus mentais, você está pensando que no céu entra de todo jeito, não entra não. Mas eu estou falando, mas não tem, também não diz nada.
Mas eu estou falando, eu não vou deixar de falar não. Amém. Louva a Deus com o hino 3, para a glória de Deus. Amém. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me enxergou sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Neste mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra vão ser a mesma vez, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória seja dada. Vou ler aqui o Salmo, bem rapidinho, para que tenha muito tempo. Vou ler aqui o Salmo 122, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti.
por causa da casa do Senhor, meu Deus, buscarei o teu bem. Amém. Amém. Essa oportunidade que o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, amada igreja. Coisa maravilhosa, a alegria do salmista. Tem prazer de estar na casa de Deus. Que assim seja cada um de nós também. Na casa de Deus, como diz a Bíblia, a fartura de alegria. Né? E a alegria é o pão que desce do céu. Mas irmãos, nosso culto está falando ali sobre quem sabemos que realmente no céu não entra quem é manchado de pecado, né? Tem que estar limpo. Né? Me lembra que no dia da cerimônia do velório da Aline, aí o recém-convertido, aí eu me lembrei desse hino 422, aí eu perguntei, pastor, aquele hino, falando, no céu não entra pecado. Eu não sabia do número dele. Aí foi o pastor Dedé, louvou aí, né? Que realmente no céu não entra pecado, quando diz, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de glória celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para mim da cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ter. Oh, que moço voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, e meu eterno vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais virei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para mim da cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que moço voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais árvores por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu para mim da cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que moço voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Oh, glória! Homem maravilhoso! Quando diz
nós estiver ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Livre de toda dor, de todos os problemas, irmãos. Tudo que nos machuca, tudo que nos judeia em cima dessa terra, lá ao lado de Jesus, a mais perfeita harmonia, a mais perfeita alegria. Lutemos nós para um dia se encontrar com o nosso Salvador. A vida da gente é passageira. É tantas coisas, é tantos acontecimentos, é tantas decepções, que nós deveremos cada dia mais almejar a volta de Cristo. Senhor, eu quero morar no céu contigo, porque eu sei que lá não vai mais haver sofrimento, lá não vai mais haver dor. A tua palavra diz que lá tu vai enxugar toda lágrima. Lutemos nós para chegar lá. Amém? Louvado seja Ele por tudo. Glória a Deus. Nosso irmão Valdinho está com a oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo notei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia, Deus. Aleluia. Está dando uma linguagem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Pegou daqui em Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que pode, e nenhum pensamento do Senhor pedir. Nós somos no Jesus toda vez, ó Deus. Aleluia, Deus. Amém, irmãos. Que versículo maravilhoso, né? O homem de Deus, era muita convicção na pessoa de Deus. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Vital, uma oportunidade nesta noite. Que a igreja do Senhor continue adorando, continue agradecendo o nome do Senhor. Que nós venhamos falar do céu, que nós venhamos almejar o céu. Amém, irmãos? Que nós venhamos sentir prazer do céu. Né? Que nós possamos se encher de Deus. Amém? Porque a nossa esperança é Ele. Deixamos tudo o que, né, irmãos, nos faz mal nessa terra, que nos prejudica, e que possamos olhar para Deus, olhar para Jesus e se encher de Deus, pensar na paz que será lá no céu. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar aí na porta. Aleluia, glória a Jesus. Salve a igreja, papai do Senhor. Amém. Mas, irmão, é motivo de alegria de nós estar aqui nessa noite, Glória a Deus. falar da bondade de Deus. Aleluia. É maravilhoso, né? Tudo pode naquele que fortalece nós, que é Ele, né? Eu quero que os irmãos abram a Bíblia lá no Evangelho de São Marcos. Lá nos 4 Evangelhos de São Marcos. Muito conhecido o capítulo do versículo. Ele escreveu aqui, disse: no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo antes a tua face, que o qual preparar o caminho, teu caminho, e direitais diante de ti. Pois que entramos no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E assim apareceu João,
batizando no deserto e pregando o Evangelho de arrependimento para remissão dos pecados. Glórias ao teu nome. Mas, irmão, mas o que João apareceu, Jesus estava sempre com João. A Bíblia nos diz que a certa vez João morreu. Jesus soube que João tinha morrido e Jesus partiu da Galiléia porque soube que João tinha morrido. Era um outro companheiro que tinha que pregava o Evangelho, e ele disse: preparais João batizando no deserto e preparando o batismo de arrependimento para a remissão dos seus pecados. A Bíblia nos diz que precisa o homem se arrepender. Pode acontecer, irmão, o que acontecer, mas ninguém é perfeito. Se nós fossemos perfeitos, não tinha arrependimento. Não carecia arrependimento porque nós éramos perfeitos, né? Mas como nós somos perfeitos, ele preparou um homem para pregar o arrependimento do homem. Ele enviou João para pregar, mas João sempre dizia: arrependei-vos vós, porque é chegado o reino de Deus. Quando nós estiver aqui na face da terra, irmão, no comando de Deus, né? Nós vivemos no comando dele, sempre nós temos que o coração da pessoa doer. Crente que não dói o coração, ele está por fora do sistema de Deus. Mas como pode doer o coração? O coração não está doente? Como pode doer? Doer de arrependimento. Por que é doer de arrependimento? Porque nenhum de nós somos perfeitos. E por causa da imperfeição do homem, é que o coração do homem dói. Terá dia que você diz: oh, rapaz, não era para eu ter feito isso. Isso é arrependimento. Terá dia que o coração de Deus está mais fechado que ele tivesse doente mesmo, de verdade. Mas quando ele se arrepende, Deus ouve a voz dele pedindo sobre o arrependimento dele. E João saiu pregando o arrependimento, até que chegou o último dia, até do batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele procurou João para ser batizado. E ele chegando lá no Rio Jordão, ele chamou João e disse: olha, João, eu quero ser batizado por você. Jesus queria ser batizado para arrependimento de pecado, porque ele não tinha pecado. Mas ele era para provar a nós que nós temos que se arrepender do pecado. E a Bíblia diz que João disse: Senhor, encarecidamente quem podia ser batizado seria eu. Pelo Senhor. Ele disse: não, João, deixa por outra hora. Deixa para outra hora. E assim ele começou antes de descer as águas. A Bíblia diz que ele começou antes de descer as águas, começou com João. E quando foi no momento certo que ele desceu as águas, ele chegou à minha vida agora. Quando ele saiu das águas, a Bíblia diz que deu um vento e deu um tremor. Deus. E a Bíblia diz que ele sentiu o Espírito Santo descer dele. Mas João ainda vivia pela causa dos problemas de arrependimento. Ele tinha arrependimento porque ele sentiu a presença de Deus quando tocou com Jesus Cristo dentro da água. Ele sentiu.
que estava na voz do mestre e de perto do mestre, que ele estava com Jesus e ele não estava mais. A Bíblia diz que Jesus saiu rapidamente para fora da água. Quando ele saiu para fora da água, a Bíblia diz que quando deu aquele vento, aí foi descendo o Espírito Santo à procura de Jesus Cristo. Para quê? Para que todos aqueles que estivessem ali vissem ele ser batizado pelo Espírito Santo. E era porque ele não tinha pecado. E nós que temos pecado é preciso nós se arrepender de muita coisa. É muita coisa. Tem muitas vezes que a gente faz coisas que não agradam o Senhor. Mas se ele tiver o coração leviano, se ele tiver um coração leviano, ele se arrepende. Vai, bota o joelho no chão e diz: Pai, pequei contra o Senhor. Pequei, me perdoe. É isso que a gente precisa de fazer. Uns com o outro, para que não tenha coisas mais danos lá na frente. A Bíblia diz que quanto mais a gente tem um coração humilde, mas ele torna-se grande na presença de Deus. Por que ele torna-se grande na presença de Deus? É porque o coração dele é grande, é poderoso, tem força com Deus e é humilde de coração, e o Senhor se agrada. Quero agradecer a oportunidade, no nome de Jesus, que aqui, irmão, ore por mim, para que eu sinta mais a presença de Deus e tenha a força de orar pelos irmãos. Eu gosto de orar. Eu gosto de orar pelas pessoas, tanto da casa de Deus, como das pessoas de fora. É muito bom você entregar o plano na mão de Deus. Ninguém se ora para fazer mal a ninguém. É pecado. Se a gente inventar de orar pedindo um mal para o plano, o mal vira para cima dele. Tem que pedir. O mais que fizer mal a você, é que você manda Deus abençoá-lo. Aí ele vai para frente. E em nome de Jesus, essa luta vai muito adiante. Lembre-se que orar por uma pessoa é melhor do que a pessoa orar por ele. Por que é que isso é melhor? Porque você, quando recebe a oração de uma pessoa, é porque você está em coisas danos que não agrada a Deus. Mas quando você ora pelas pessoas, você sente a presença de Deus porque ele fez alguma coisa para Deus. Assim, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Irmã Sandra, por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glórias estejam dadas ao Senhor para sempre, né? Nós viemos aqui para adorar o santo nome do Senhor. Cada vez que nós passamos por esta porta, que seja para adorar, para bendizer, para exaltar o nome santo do Senhor, né? Porque aqui, aleluia, esta casa é casa santa. Glórias a Deus. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Glórias a Deus. Estive aqui lendo um salmo que fala sobre a súplica na velhice. Glórias a Deus. Aleluia. Súplica na velhice é o título da leitura e alguns versículos aqui, porque o salmo é grande, eu vou ler alguns versículos que diz: Pois tu és a minha esperança, Senhor. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade.
Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste da terra estranha, Tu és aquele que tiraste das entranhas da minha mãe, e o meu louvor será para ti constantemente. Glórias a Deus. Aleluia. E o versículo 9 diz: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. No 14 diz: mas eu esperarei continuamente, o versículo 14, mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Aleluia. Aqui no versículo 18: agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força e esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Glórias a Deus. Irmãos, você foi escolhido desde o ventre. Glórias a Deus. O Senhor cuidou de cada um de nós quando estávamos ainda no ventre. Aleluia. Glórias a Deus. Ele cuidou de nós na mocidade. Ele cuida de nós na velhice. Glórias a Deus. Aqui o salmista estava, aleluia, pedindo ao Senhor que não desamparaste ele na velhice. Glórias a Deus, porque muitos são as aflições, né? Muitas são as aflições que o crente passa neste mundo. Mas o Senhor, Ele cuida. Ele cuidou do ventre, Ele cuidou da mocidade e também cuida de nós na velhice. Glórias a Deus. Nós devemos louvar, engrandecer o seu santo nome, agradecer ao Senhor todos os dias pelos benefícios que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque são muitos os livramentos que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos ajudado a passar pelas lutas. Glórias a Deus. E Ele é fiel para continuar cuidando até os últimos dias de nossa vida, para que assim nós possamos ter o descanso eterno. Glórias a Deus. Então o nosso dever é tão somente continuar agradecendo ao Senhor, louvando a Ele e pedindo que Ele nos ajude, e assim nós vamos vencendo a cada dia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Se nós olharmos durante toda a vida, desde que nós aceitamos a Jesus, o tanto de coisas que nós temos passado, o Senhor tem nos ajudando. Glórias a Deus. São muitas, aleluia, as bênçãos do Senhor na vida de cada um de nós. Glórias a Deus. E assim, irmão, vamos continuando, orando uns pelos outros, pedindo ao Senhor, glórias a Deus, para que nós possamos vencer a cada dia. E assim estamos esperando o descanso que virá para a vida eterna. Peço aos irmãos oração pelos meus irmãos. O meu irmão viajou para Recife hoje, o outro está em casa, vai viajar também lá para o dia 5. Peço aos irmãos para ir orando por eles, orando pela minha mãe, orando pela minha família, vamos orando pela família dos outros. E eu creio que Deus tem, o que nem o pastor de São José falou quinta-feira, que tudo que é nosso é abençoado. Glória a Deus. Vamos orando, que aquilo que nos pertence, o Senhor cuida. Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias ao teu nome. Amém. Esta é a alegria do povo de Deus, né? Confiar naquele que tudo pode, né? Nosso irmão Laércio também está com a oportunidade. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer.
Muito alegre estar aqui, né? Salve a igreja do Pai do Senhor. Maravilhoso, né? Que a gente tem Deus está presente, porque nós somos as pessoas que nós somos alegres. Aleluia. Socorro que passou nesse contexto maravilhoso, né? E Deus faz assim, né? Deus ele mostra. A pessoa cada vez mais se ter cuidado, né? Cuidado, Deus mostra, o Espírito Santo toca no coração, mostra, no sonho, para que a gente tenha mais, cada vez mais se previna para isso não acontecer. Isso é um alerta de Deus, né? Deus alertando da igreja. A irmã consumou, a irmã já notou aqui na igreja, né? E daqui para frente a gente vai cada vez mais se cuidando, que Deus no céu não é de tudo. Nós já sabemos disso, Deus cada vez mais confirmando que no céu não é de qualquer maneira. Nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus, né? De acordo com a Bíblia, lendo a Bíblia, e vai me mostrando cada vez mais, né? Que o mundo saiu oferecendo os pratos maravilhosos, né? Aqui pode, isso pode aqui, isso pode fazer isso, não tem nada, mas vamos ver se vamos para a Bíblia, né? Que às vezes uma vez, sabe, uma vez, eu achei um Goiás, disse ofereceu a ele que não ia para tal lugar porque ele tinha medo do pastor. Você não vai você entender, daí ele falou, se fosse só o pastor que eu tenho medo do pastor, era bom demais. Porque o pastor, eu ia conversar com ele, a gente conversava, ele talvez deixasse eu ir. Se fosse conversar com o pastor direitinho, talvez ele deixasse eu ir. Eu conversava com ele, explicava direitinho, o motivo e tal, e talvez ele deixasse, ele ia deixar. Agora, o problema não é ele deixar eu. O problema não tem medo do pastor, tem medo de Jesus. Tem medo de Deus. Aí, o negócio não é porque se eu for só do pastor, é bom demais. O pastor está aqui, o cara se esconde, não vai, depois vai, ele não está vendo, fica escondido, tá, e passa. Era bom fazer assim. Mas o pior é eu, que é Deus. Onde nós estiver, Deus está vendo. O que Deus nós estiver usando, não está ganhando, Deus está vendo. O que nós estamos falando, nós está vendo. Os nossos pensamentos, Deus está sabendo. Nossos pensamentos, pode nós pensar, Deus já está sabendo. Deus conhece as nossas orações. Deus conhece mais o coração de nós do que nós mesmos. Nosso coração sabe que nós pensamos coisas que não agrada a Deus. E Deus é livre. Deus é maravilhoso. Né? Deus toca no nosso coração, Deus. Ó, isso aí, Deus mostra, Deus fala. Né? Deus fala que oferece socorro, de sonho. Deus mostra, Deus tem muitas maneiras de trabalhar maravilhosas. Deus mostrando. E ninguém fica com raiva. Ninguém fica com raiva, porque foi Deus que mostrou. Aí quando é o irmão que mostra, ou a irmã, aí a gente fica com raiva. Nós somos carnal, nós somos da carne, nós estamos nessa carne. Então a gente chegou a ler aqui, no livro de Romanos, capítulo 8 de Romanos, diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível, a lei, vista como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, livrou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Maravilhosa coisa, né? A inclinação da carne é pecado, é morte. Muitas vezes muitas vezes não morre, morreu, passou para outra vida, não. Muitas vezes morre andando aí, nós somos está morto no pecado. Só pensa para a coisa do pecado, só pensa em inimizade, só pensa em uma satisfação com o próximo, só pensa em resolver as coisas por si próprio. Então isso é a coisa da carne. Quando a gente passa por essa coisa do Espírito, é diferente. Muitas vezes o irmão,
ou irmão, pessoa, qualquer pessoa, às vezes diz coisa que não agrada, mas eu sigo o Espírito. A carne é pecado. Então, eu não vou para a coisa da carne, eu vou para o Espírito. O Espírito é paz. E a carne é morte. Então, nós temos que ter muito cuidado. E isso nós vivemos todos os momentos da nossa vida. Ao amanhecer, nós estamos vivendo todo momento da nossa vida. Do lado, do outro, dentro da família. Minha esposa é, meu irmão, depois que passei Jesus, eu já passei por tanta coisa difícil que eu só misericórdia de Deus. E a irmã só pode falar aqui, uma vez, faz muitos anos, eu não era crente, e a irmã Socorro, ela não agiu, ela não foi para as coisas da praia, ela foi para o Espírito, comigo, sinceramente. Minha irmã está mais muitos anos, eu não era crente, eu não sei o que é aconteceu, irmão, eu bebendo, e eu não sei o que aconteceu lá, eu não sei o que foi, a minha coisa, não estou lembrando mais, eu só sei que eu fui dizer isso lá aos esposos dela. E a esposa dela chegou e disse a ela, eu sigo ela, eu conheci ela, mas ela não veio andar, ela não veio no meu encontro, ela não veio falar nada comigo, porque ela, no momento, ela usou, ela estava no Espírito. Ela estava na casa, ela tinha ido ao meu encontro e estava comigo, e até eu merecia, porque eu tinha coisa lá que ela não gostou de ter crente, eu não era crente, eu não sei quando ela lembrava, né? Mas não era crente, não. Aí eu falei uma coisa para o senhor escutar dele, da igreja, e ele chegou e passar a passar com a irmã. Eu sei que, eu depois fiquei sabendo só por alto. Aí uma vez eu vi a irmã passando por mim, a irmã passou, eu vi que a irmã não tinha gostado, mas a irmã falou não. Aí eu olhei nesse versículo e lembrando, a irmã Socorro agiu para cuidar no Espírito. Porque se a irmã está na carne, eu passei para a carne. Carne é inimizade, é confusão. Então, né, eu errado, eu só quis saber de perdão, tá ligado? Mas é isso mesmo. Então nós temos cada vez mais nas nossas vidas, nós temos que estar nessa palavra aqui. Agora, nenhuma condenação para o cristão em cristianismo na segunda carne, na segunda Espírito. Nós não podemos de maneira nenhuma na nossa vida andar a segunda carne. E normalmente, que nós já estamos segunda carne, nós só faz peixe na nossa vida, nós só faz inimizade. Inimizade é morte. É a palavra de Deus é morte. Então, nós temos que ter muito cuidado no nosso viver, no nosso caminhar, ao nós passar. Nós temos que ter muito cuidado nessa vida, dentro de casa, dentro de que eu olho para não dizer isso. Nós somos uma pessoa e nós não somos vigiados. Se nós fôssemos vigiados aqui por nós mesmos, pelos crentes, era bom. Era bom demais. Porque os crentes é pouco. A maior parte dos crentes vai de casa. Outros vai trabalhando, nas suas coisas, era bom demais. Porque nós se vivemos uma vida muito boa. Se vivemos dos crentes. Se vivemos do pastor em casa. Era muito bom. Mas nós somos vigiados, irmão. É 24 horas pelo mundo. O mundo é que vê nós. O mundo é que vai dizer quem somos nós. Veja quando a gente vai uma conversa. Se vê que nem fulano, fazer isso que nem fulano, eu não sei, eu vou ser que nem fulano. Quando fez, fulano comprou, não pagou, fulano estava falando de mim, falando de tal pessoa e tal canto, fulano só veio falando dos outros, fulano veio isso, veio aquilo. Então isso não agrada a Deus. Então, o nome da pessoa, o nome das pessoas é falando pelo mundo. E aí isso acontece muito direto na nossa vida. Então nós temos que orar muito, pedir a Deus para que Deus venha nos livrar, para nós andarmos segundo o Espírito de vida. Segundo o Espírito, não segundo a carne, o Espírito de vida, que Deus já nos livrou. Vou dar agora nenhuma condenação para o cristão andando segundo o Espírito de vida. Não andando segundo a carne. Aquele que anda segundo a carne é pecado. Mas nós vamos orar um pelos outros. Muita fé, pedindo a Deus para que Deus nos venha nos livrar, para que nunca nós venhamos cair, andar segundo a carne. É difícil, porque tem aí, o mundo está cheio. E nós temos que andar naquele caminho, mas nós oramos e Deus vai nos mostrar bastante. Vai mostrar que vai usar na máquina que a gente não deve fazer. Quando isso mesmo? Segundo o Espírito, não pode mais nada. Depois ele não Deus.
Eu também não Deus, Deus é quem vai tomar essa preferência e ligeiramente aquela pessoa. Deus cuida, Deus sai. E ninguém não dá confusão. O bom é isso aí, não dá confusão. Eu de crente, está virando para confusão para resolver problemas de justiça. Negativo. A missão de Deus está falando sobre isso. Estava na missão fala sobre isso aí. Pedir a Deus, Deus resolve tudo assim. Agora nós vamos fazer as coisas sem pedir a Deus a orientação dele, a nós dá mal. Minha missão não está falando. Mas a gente vamos pedir a Deus para que Deus venha cada vez mais nos ensinar e nós devemos nos proteger para que a gente venha andando segundo o Espírito de Deus. Que Jesus, que não anda, né? Anda de acordo com a palavra de Deus. Então, essa é a oportunidade que Deus quer que eu mande por mim, para que a gente continue nessa caminhada. Glória a Deus. Amém, minha amada igreja. Vamos continuar engrandecendo o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Mas, irmãos, nós vamos orarmos pelas contribuições desta noite. E eu convido a irmã Avenilda para louvar o Senhor. Amém? Vamos à oração. Vamos orar. Maravilhoso Deus e grandioso Pai. O Senhor nesta noite venha abençoar, Senhor. Os teus servos nesta noite podem contribuir. Aqueles que não têm para contribuir, o Senhor venha abençoar também. A tua serva e louvar o teu nome nesta noite. E assim, ó Deus querido, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E amém. Só da igreja Papai Senhor. Irei louvar o Senhor no hino 25, como da igreja que me ajudar. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois errei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço com o Senhor Alex em nome de Jesus. Os amados irmãos, vamos ali na Igreja Gilberto, dando continuidade ao trabalho desta noite, um culto abençoado, que fala a cada coração, que fala a cada vida. Estamos no nosso canal no YouTube, através do nosso canal da Alex Serafim ali no canal do YouTube, transmitindo este culto nesta noite, culto de adoração ao nosso Deus, aonde Deus tem falado abertamente, através da palavra, através dos louvores. Eu creio que cada um que está aqui nesta noite recebeu algo do Senhor. E Deus ainda continuará a falar, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele é o Deus que não muda. A Bíblia diz que operando Ele, quem impedirá o agir de Deus na minha e na tua vida. Que Deus possa nesta noite nos dar alento, nos dar vitória, encorajar cada irmão a vencer.
O intuito do crente é vencer, o intuito do crente é estar firme através do Evangelho. Que possamos buscar a palavra do Senhor a todo tempo, né? Sabendo que está próximo a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados irmãos, sem muitos comentários, nesta noite nós lemos um texto ali do Antigo Testamento, em Jeremias 18, muito conhecido da palavra de Deus. E Deus fala abertamente a cada um de nós nesta noite. E eu creio que o Senhor tem algo especial para cada vida. Eu creio que Deus precisaria falar com Jeremias. Por quê? Porque Deus fala através da sua palavra. E voltando para o texto, voltando para a palavra de Deus nesta noite. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Quando olhamos para o primeiro versículo, o segundo versículo, nós vemos abertamente que Deus queria algo com Jeremias. Que Deus queria tratar com Jeremias aonde? Na olaria, na casa do oleiro. Era preciso que Jeremias fosse e observasse o que acontece na olaria. Porque lá Deus falaria com ele. E com certeza Deus quer falar a cada um de nós. Com certeza Deus quer levantar homens e mulheres para estarem, aleluia, na casa de Deus, vivenciando o Evangelho, se alegrando através da palavra, através dos louvores. Eu creio que cada um que está aqui nesta noite tem pedido misericórdia a Deus, em seja qual área, se na área espiritual, se na área material, se na área da saúde. Mas para que o Senhor venha operar, é preciso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que venha à casa do oleiro. Jesus, ele fala, aleluia, louvado seja Deus, da importância do servo dele, do servo que edifica a sua casa sobre a rocha, aonde vem a tempestade, aonde vem o vendaval, e aquela casa ela permanece firme. Esteja firme nesta noite através da palavra de Deus. E observando, aleluia, louvado seja Deus, quando Deus fala, quando Deus, aleluia, encoraja, eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus encorajando homens e mulheres a vencerem. O intuito do crente é vencer, o intuito do crente, aleluia, é caminhar diante de Deus. Quando Deus chama Josué, aleluia, falando, aleluia, que o servo Moisés estava morto e ele levantaria Josué. Quando eu olho para Josué, eu vejo um guerreiro, um lutador, aleluia, um homem obediente que foi adiante da dificuldade, adiante do problema, não olhando para trás e olhando para a frente, guerreiro, vitorioso, lutador e buscador das promessas de Deus. E cada um de nós tem promessa, aleluia, aqui nesta noite. No versículo de número 2, nós vamos observar, aleluia, que Jeremias ele toma, aleluia, uma atitude, aonde Deus diz: levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. É na casa do oleiro, aleluia, na casa de Deus que Deus fala abertamente através do Evangelho. É na casa de Deus que Deus liberta o homem. É na casa de Deus que Deus batiza com o Espírito Santo. É na casa de Deus que Deus levanta homens e mulheres guerreiras para vencer. O intuito do crente é olhar para a frente. Aleluia, louvado seja Deus, e ir adiante. Quando olhamos para o versículo de número 3, aleluia, aqui se fala abertamente, aleluia, nesse texto de um processo ali na casa do oleiro. Onde vai falar do oleiro e vai falar também do barro, vai falar da matéria, vai falar da humanidade. A Bíblia diz no versículo de número 3, e disse a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra, aleluia, sobre as rodas.
quando ele desce, aleluia, o primeiro intuito de Deus para com Jeremias foi levanta, aleluia, a Bíblia diz que ele levanta, e quando ele levanta, Deus disse, agora desce. Agora desce que eu falarei contigo, aleluia, Jeremias. Deus ordenou, aleluia, que Jeremias fosse à casa do oleiro e que ele observasse, aleluia, louvado seja Deus, como é o trabalhar no oleiro e como ele fazia aquele vaso de barro. A Bíblia diz que ele levanta, ele desce, ele observa o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas, moldando o barro, tratando o barro ali para fazer, aleluia, o seu barro. E como observamos, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o vaso se parte ali na mão do oleiro, o qual refez diferente. Está vendo? Aleluia, Deus, ele quer fazer diferente. Aleluia, Deus, ele quer fazer, aleluia, algo novo. Aleluia, que aprendemos através da palavra, que há um processo, aleluia, em nossas vidas. Há um processo na casa do oleiro. Aleluia, porque tem o oleiro e tem o barro. E Deus, ele não descarta, aleluia, aquele barro quebrado. Deus, ele não descarta, aleluia, o vaso estragado. Deus, ele não descarta, aleluia, aquele vaso, porque tem autoridade na mão de quem tem todo o poder, que é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que ele vai observar, ele vai aquele oleiro moldeiro, moldando o barro. Deus, ele quer moldar vidas nesta noite. Deus, ele quer levantar homens e mulheres nesta noite a estar na casa de Deus, a estar, aleluia, vigilante, aleluia, cada vez mais atento a ouvir Deus falar. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Deus, aleluia, fala através ali do trabalho do oleiro, porque o oleiro, ele estava moldando e aperfeiçoando o barro. Deus, ele quer te moldar nesta noite e te aperfeiçoar para uma grande obra, aleluia, na presença de Deus. Talvez, aleluia, nos últimos tempos, aleluia, a tristeza, a dificuldade, o desânimo tem chegado até ti, mas Deus nesta noite está te moldando, Deus nesta noite está te aperfeiçoando. Aleluia, louvado seja Deus, que o barro, aleluia, ali fala de uma fragilidade, aleluia, fala de uma imperfeição, fala de uma rebeldia. Aleluia, com certeza Deus mostra a Jeremias que aquele barro, aleluia, havia imperfeição, não era um barro perfeito, porque, aleluia, havia rebeldia, não era uma matéria, aleluia, circular, uma matéria forte, uma matéria resistente, era uma matéria quebrada, cheia de imperfeição. Mas Deus pega aquilo que ninguém dá nada, aleluia, aquilo que ninguém, aleluia, louvado seja Deus, pode resolver. E Deus começa a mostrar a Jeremias, aleluia, que aquele barro todo desmantelado, todo imperfeito, era a nação ao qual não servia a Deus, era a nação ao qual era desobediente a Deus e era rebelde. E Deus ordenou a Jeremias que descesse e observasse que mesmo desmantelado, mesmo sem a utilidade, mesmo toda a imperfeição, o oleiro, ele quer transformar, ele quer pegar aquele barro quebrado e fazer dele, aleluia, um barro novo, ou seja, uma nova criatura. Mas para que isso aconteça, aleluia, louvado seja Deus, era preciso Deus falar a Jeremias, aleluia, atentamente através da palavra, dizendo: olha, Jeremias, quando se vem à casa do oleiro, muitas das vezes se vem todo desmantelado. Quando se vem à casa do oleiro, você não vem perfeito, é cheio de imperfeição. Mas nós temos, aleluia, o oleiro que trabalha para transformar um vaso quebrado num vaso novo, restaurando assim, aleluia, vidas nesta noite. E Deus fala, aleluia, que é necessário, aleluia, obediência. Era necessário que Jeremias estivesse, aleluia, observando atentamente o que Deus queria falar com ele.
Versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Jeremias viu aquele barro quebrado. Jeremias viu o oleiro moldando ele, restaurando, tirando toda a imperfeição, tirando toda a impureza, fazendo um barro novo, transformando, fazendo dele, aleluia, conforme que pareceu bem fazer a seus olhos. E no versículo de número 5, então veio a minha palavra do Senhor dizer: Deus ainda restaura, aleluia, famílias quebradas. Deus ainda restaura, aleluia, a minha e a tua vida através da obediência, através da palavra. Versículo 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ou casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Aí ele vai tratar da obediência, ele vai tratar, aleluia, aleluia, perfeição, como está cada vez mais buscando, aleluia, a sua santa palavra. É essencial o homem estar na casa de Deus. É essencial o homem buscar a presença de Deus. É essencial, aleluia, o homem saber que ele tem um Deus que vela pela sua palavra. Aleluia, é muito importante, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, os irmãos, saber que Deus ele tem trabalhado na sua vida. Que Deus ele tem dado livramento a você. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal, aleluia, que eu pretendia fazer. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido às minhas palavras, à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha dito que ele faria. Mostrando a Jeremias: olha, Jeremias, tem que haver arrependimento para que eu possa restaurar, para que eu possa libertar de todo mal. Deus ele quer libertar, Deus ele quer salvar, Deus ele tem sempre um propósito, que possamos cada vez mais estar na casa de Deus. Estivemos dois cultos de oração, só os dirigentes aqui. Meus irmãos, é triste porque a oração é especial. O crente, quando ele não busca a oração, é triste. Porque o crente ele tem que ser revestido de poder e autoridade de Deus. Então deixamos culto de oração. Não deixe não. Faça um esforço. Diga: Senhor, eu vou orar. Lá tem um, tem dois, tem três. Eu vou ser mais um. Dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Ajude nas minhas fraquezas. Deus ele recompensará. Porque o crente sem oração é um crente sem poder. Fico triste, irmão, quando um crente ele não vem em oração, quando um crente ele não tem o desejo de orar. Que nasça o desejo de orar em cada um. Que cada um, irmão, coloque em seu coração um propósito. E esse propósito seja: eu quero estar na casa de Deus. Aí o Socorro falou: me alegrei quando me disseram: vamos à casa de Deus. E a casa de Deus é lugar de revestimento espiritual, lugar onde Deus fala, lugar onde você apresenta suas causas a Deus. Então venha, se faça presente, não só nos cultos de oração, na doutrina, na escola bíblica, que tem sido uma bênção, nos cultos seculares, no domingo, na segunda-feira. Não importa o culto, o importante é que Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, lhe ajude na caminhada. O meu desejo é que você esteja na casa de Deus, que você diga: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar, a partir de hoje eu quero estar na tua presença, a partir de hoje eu vou pedir, aleluia, que o Senhor revista de mim de autoridade e de poder que eu preciso. Não falo só eu, a igreja precisa da autoridade, do revestimento, da proteção espiritual do nosso Deus. Deus
Ele quer trabalhar na sua vida. Venha, se faça presente, faça um esforço. Diga, Senhor, pela misericórdia, mas eu quero estar na tua presença. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estávamos aqui. Então vamos, aleluia, louvado seja Deus, nos dá as mãos, pedir ao Senhor, Senhor, abençoa minha família, traz meu marido que hoje não é crente, mas que ele possa, através da minha oração, o Senhor tocar nele, ele aceitar Jesus para estar conosco. Diga, aleluia, Senhor, apresente ao Senhor a sua causa. Eu não sei, aleluia, a sua causa, mas o Senhor sabe, eu tenho a minha, você tem a sua. Mas apresente a Deus no fruto de oração e diga, aleluia, Senhor, eu vou te apresentar essa causa e o Senhor vai resolver em nome de Jesus. Trabalhando nesse nosso irmão Gilberto, continua orando por mim, pela minha casa, pela minha família, porque nós precisamos, irmãos, de oração. Porque os últimos tempos têm sido difíceis. O inimigo tem se levantado de uma maneira de que quando alguém diz eu vou para a casa de Deus, o inimigo trabalha para que não chegue até aqui. Por quê? Porque se chegar até aqui, ele perde a batalha, porque aqui já tem um campeão. É Jesus Cristo de Nazaré, aquele que quebra todo laço do inimigo. Então Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amada igreja. Agradecido ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, né? Nós estamos aqui na casa do Senhor. Só gratidão a Deus, né? Porque é as misericórdias dele na vida da gente. Eu convido a igreja para nós orarmos em nome de Jesus. Quantos mais precisam de oração nesta noite? Amém. Oremos pelo nosso pastor, pela presbítero Daniel, irmã Vivalda, pai do nosso irmão Alex, a irmã Sandra falou, o irmão dela, e enfim, por toda a igreja do Senhor, para que o Senhor venha abençoar, né? Vamos orar. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, somos gratos a Ti, Deus, por esta oportunidade santa que o Senhor nos concedeu nesta noite, por este trabalho maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma noite em paz, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, também nos dê uma semana abençoada. E por tudo, Pai querido, nós te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E amém. Os irmãos todos com a paz do Senhor Jesus.